Contação de história. Contar histórias é um costume muito antigo. Essa prática requer habilidades para que a narrativa desperte interesse e prenda a atenção de quem a escuta. Um bom contador de histórias deve prestar atenção no tom de voz, no ritmo da sua fala, nos efeitos sonoros e assim por diante. Quem nos conta mais sobre essas e outras técnicas é a contadora de histórias Andy Rubinstein. Vamos ouvi-la? Olá, tudo bem com você? A contação de histórias é uma arte muito antiga. Desde que o mundo é mundo, as pessoas contam histórias umas para as outras. Nós nos comunicamos contando histórias sobre o que aconteceu no nosso dia, o que comemos no jantar, como foi a escola, a nossa viagem de férias, essas coisas. Existem essas histórias que são histórias de todos os dias. Mas existem também aquelas que foram escritas nos livros. E também os contos de tradição oral, que são a fonte do meu trabalho. Esses contos foram passados oralmente, de geração em geração, por muito tempo, até serem recolhidos e reunidos por algum pesquisador, como os irmãos Grimm na Alemanha ou o Câmara Cascudo aqui no Brasil, por exemplo. A contação de histórias é para todo mundo. Não há limite de idade. Pode ser para adultos, para crianças, para jovens, para todo mundo mesmo. Às vezes, a gente pensa que contação de histórias é uma coisa infantil, mas eu garanto que não é. Muitas narrativas falam sobre situações, emoções e características que são comuns a todos os seres humanos. Todo mundo se identifica de alguma forma. Falando da minha experiência, foi assim. Eu comecei a contar histórias há uns 20 anos, quando descobri, ouvindo outra contadora de histórias, que isso era possível e que podia até ser uma profissão. Até então, eu só tinha ouvido meus avós e meus pais contarem histórias para mim. Para me aperfeiçoar nessa profissão, eu fiz vários cursos. Curso de contação de histórias, de teatro, de canto, de dança, de várias coisas. Mas aprender mesmo, a gente aprende contando, vendo o que funciona na prática. Hoje em dia, tem até curso de pós-graduação em contação de história. Mas eu acho que para aprender mesmo, a gente precisa sentir que quer lá no fundo fazer isso, que quer lá no fundo se conectar com as pessoas através das histórias. Para contar uma história, eu me preparo bastante. Diariamente, eu cuido do meu corpo e da minha voz. Eu também estudo canto e música para ter mais possibilidades de recursos e assim melhorar a comunicação com o público. E há um outro preparo mais específico, que é o preparo da história que eu vou contar. Eu preciso estudá-la profundamente. Preciso conhecer bem os diferentes personagens e onde a história se passa. Na verdade, eu preciso conhecer tudo aquilo tão bem como se tivesse acontecido comigo. Assim, se alguém me interromper e fizer perguntas no meio de uma contação, isso não vai me atrapalhar, porque eu não estou falando um texto decorado, mas uma história que eu realmente conheço. Eu vou contar um trechinho de uma história para você conferir. Era uma vez, há muito tempo atrás, uma menina muito bonita e muito doce. Essa menina tinha um problema. Os pais dela tinham morrido quando ela era muito pequena e ela teve que morar com uma bruxa. A bruxa não cuidava nada bem da menina. E se, por exemplo, a menina comia um pouco mais da pequena porção de comida que a bruxa tinha dado para ela, a bruxa ficava furiosa e falava assim: Menina, menina, se você comer de novo mais do que eu deixar, eu vou torcer o seu pescoço, mas torcer, 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 torcer tanto que você vai acabar olhando para trás 2 vezes. A menina ficava desesperada toda vez que ouvia aquilo e saía correndo pela rua. Um dia ela correu tanto, 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 que chegou num lugar que ela nem conhecia. E lá ela achou um pé de laranjeira. Em uma apresentação, sempre tem um primeiro momento, que é um momento de aquecimento. É quando eu me conecto com o público, eu converso com as pessoas, eu me acostumo com elas e elas se acostumam comigo, com o tom da minha voz, com a minha presença. É uma troca de energia que abre as portas para a história chegar.
Para mim, esse é um dos momentos mais importantes da contação. Para isso, eu olho nos olhos do público, converso, faço perguntas e canto. Eu tenho algumas músicas que eu sempre canto e outras que dependem da história que eu vou contar. Esse é o meu jeito de me aquecer com o público. Eu, por exemplo, sempre canto uma música que é um pouquinho assim. Eu viajei por muito tempo, nem sei mais. Eu viajei por muito tempo, há muito tempo atrás. E cada história que eu ouvi, nem sei mais. Eu vim aqui para dividir há muito tempo atrás. Pois cada história lá no fundo, nem sei mais. É um presente para o mundo de muito tempo atrás. Enfim, foi um prazer contar e compartilhar tudo isso com você. Obrigada por me ouvir. Apresentação: Jader Cardoso. Estúdio: Núcleo de Criação.